Nesta série especial do podcast Educação Integral, estamos conversando sobre um documento fundamental para a liderança da Rede Adventista de Educação, o Referencial Normativo. Nos episódios anteriores, refletimos sobre identidade, cosmovisão bíblica, temas sensíveis, gestão de pessoas, atividades escolares e também sobre a relação entre escola, família e convivência institucional. Agora, avançamos para um tema extremamente atual e que tem impacto direto na vida das escolas. Vamos conversar sobre comunicação institucional, redes sociais, gestão de crises e cuidado com a imagem da escola. Vivemos um tempo em que qualquer situação pode rapidamente ganhar visibilidade pública. Um vídeo, uma postagem ou um comentário nas redes sociais pode gerar repercussões muito além do ambiente escolar. Como o referencial normativo ajuda os líderes da rede adventista a lidar com situações assim? Para essa conversa, contamos com duas convidadas especiais. Pastor Foles, por favor, apresente nossas convidadas. Obrigado, pastor Antônio Marcos. Estão conosco aqui a professora Samela Lima, diretora da Faculdade Adventista de Comunicação aqui do NASP e doutoranda em comunicação também. Ela tem uma ampla experiência na área de comunicação institucional e gestão de imagem. Também temos aqui a Rafaela Ferreira, que atua na Casa Publicadora Brasileira, a CPB, onde é produzido grande parte do material didático utilizado pela Rede Adventista de Educação. E ela também é aluna aqui do mestrado em Educação do NASP. Eu, como vocês já sabem, sou o doutor Rodrigo Foles, professor aqui também no mestrado e doutorado em Educação no NASP. Samela, Rafaela, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Uma honra poder participar dessa conversa. Muito bom. E vamos já começar aqui. É bem interessante. Gente, a gente vai falar de comunicação e é bem interessante que nessa área da comunicação é tudo muito dinâmico, né? E muitas vezes as situações, elas emergem, elas aparecem do nada, elas surgem assim, tipo, quando você menos espera, né? A gente estava até brincando agora, né? Viramos meme rapidamente, né? Nesse mundo hoje, né? Infelizmente, algo que tem se tornado comum também é os alunos gravarem vídeos, muitas vezes indevidos em sala de aula. Esse conteúdo cai nas redes sociais e aí vira um problema até policial, muitas vezes, né? Infelizmente. Como que o referencial trabalha isso? Vamos começar com você, Samela? Bom, eu acho que a gente tem que pensar, primeiramente, é que não há como a gente desassociar o uso da tecnologia hoje. Ele é presente e não adianta lutar com ele, a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que os nossos alunos terão acesso a dispositivos móveis, principalmente, que é o que facilita muito o uso de imagem devido, por exemplo. Então, eu diria que a gente precisa pensar, olhando para o nosso documento, a gente tem que pensar sobre 3 óticas. A primeira delas é a ótica pedagógica. A gente tem que ensinar os alunos quais são os contextos corretos, qual é o tipo de produção de conteúdo que é ok, que faz parte, é legal, faz parte do contexto cultural em que nós estamos inseridos. Então, primeiramente, um contexto pedagógico. Nós somos uma escola e devemos agir isso pedagogicamente, tá certo? Já que eles vão utilizar, precisamos ensinar a utilizar Antes da que maneira correta. aconteçam, e se acontecer mais ainda, a gente Um tem que princípio ensinar. educativo. O segundo ponto, aí a gente já tem que considerar de um ponto de vista disciplinar. Porque se existe um uso correto, também existe um uso incorreto. Quando esse uso incorreto acontece, quais são os procedimentos que serão adotados? Então, o uso de imagem também passa por um terceiro elemento, que é o elemento jurídico. Certo. Existe uma legislação por trás que fala sobre Existe isso, uma né? legislação que está até além do nosso documento normativo. No Brasil existe regulação nesse sentido, do que pode ser utilizado e como pode ser utilizado com autorização a imagem de qualquer pessoa. E também existem os nossos documentos dentro da nossa instituição, dentro das nossas escolas, que tipo de imagem pode ser utilizada. Então a gente tem que olhar sobre essas 3 óticas: educativa, pedagógica, segundo, disciplinar. Quando o uso acontece de forma indevida, e hoje a gente tem até o amparo legal da não utilização de dispositivos Verdade, celulares hoje a lei dentro das proíbe, escolas, né? a lei já proíbe isso. Uhum. A gente tem que ter o aspecto disciplinar, que o documento já nos informa, precisa haver atuação direta dos administradores da unidade escolar quando esse uso é feito. E o terceiro é que também existem os aspectos jurídicos, que extrapolam inclusive a própria unidade escolar.
Interessante. Rafaela, quando acontece esse tipo de coisa, infelizmente acontece, e a gente, enquanto estiver num mundo de pecado, tem que estar preparado para isso, né? Inevitável que vai acontecer. Muita gente fala assim, não, é só apagar o vídeo, está tudo certo. É isso mesmo, assim? Só resolve fácil, assim? Quem dera fosse, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que a partir do momento em que algo foi publicado, ele para de ser alguma coisa isolada. Até porque quando o pai, o familiar, a pessoa relacionada escutar que alguma coisa aconteceu, uma situação aconteceu ligada à escola adventista, nunca vai ser a escola local. Ele vai relacionar com a escola adventista que ele conhece, que é mais próxima dele. A mundial, né? Exatamente. Então essa situação, ela passa a afetar não só a escola local, mas todas as escolas que levam o nome da escola adventista, a percepção que a comunidade tem da escola adventista e a maneira como as famílias vão confiar nessa escola. Isso aqui aconteceu, será que eu posso confiar? Será que eu posso deixar meu filho ser participante dessa comunidade escolar? E é por isso que a gente tem que se assegurar de conhecer os processos apresentados pelo referencial, porque eles nos protegem. Eles protegem as escolas justamente a saberem como lidar. Tem fluxos que protegem tanto a instituição quanto as pessoas envolvidas. E uma das coisas que o referencial está dizendo bem claramente, que vocês já estão reforçando bastante, é que a gente tem que pensar sempre institucionalmente. Não é só aconteceu com o Joãozinho ou com a Mariazinha, aconteceu com a instituição. A gente tem que pensar no Joãozinho e na Maria, porque são seres humanos que a gente cuida, mas a gente tem que pensar que isso tem um impacto global em outros Joãozinhos e Marias, em outras redes, na nossa rede. E eu acho que é interessante a gente pensar principalmente nesse sentido do ponto de vista educativo. Porque quando a gente tem uma ilustração antiga que fala quando a gente se soltar um saco de penas ou de folhas, elas vão voar, você nunca mais vai conseguir recolher. Na era digital, isso é infinitamente pior. Isso é global, né? Essas Isso vão para o universo, a gente nunca mais consegue recolher, isso é impossível recolher. É bom que até o nosso aluno entenda isso, porque muitas vezes ele não entende a consequência, que pode ser prejudicial para ele próprio, né? Apenas institucionalmente, para o próprio aluno, a gente tem que ensinar esse jovem, esse juvenil, essa criança, do peso que está relacionado. Ele não tem ideia, né? Ele só gravou um vídeo e postou na rede dele. Ele não pensou isso globalmente Ele ainda, imagina né? que ele compartilhou com um amigo no Aham. WhatsApp, que é apenas o amigo dele que vai ver. E esse vídeo, essa imagem, ela é compartilhada de forma exponencial. É impossível controlar quantas pessoas terão acesso. Então, o aspecto educativo é essencial para que esse processo, o processo disciplinar e até o processo jurídico que eventualmente possa acontecer, ele seja diminuído. A gente tem uma chance cada vez menor de que esses processos aconteçam. E é interessante que não acontece só na rede, né? A Rafaela falou assim, acontece numa escola adventista, o pai pode achar que vai acontecer nessa escola, mas acontece em qualquer escola, o pai já liga preocupando. E se acontecer aqui, o que vocês vão fazer? Pode ser numa escola lá na Austrália, mas pode acontecer aqui. Isso me leva a uma outra situação de colaboradores da escola. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, todo colaborador tem uma vida dentro da escola e uma vida fora da escola, e está tudo bem, é assegurado isso, né? Ele tem as suas redes sociais pessoais, mas e se ele publica algo contrário aos valores que a educação adventista acredita? Ele não está publicando na rede da escola, ele está publicando na rede dele, fora. Como que o referencial diz que a gente deveria trabalhar isso? Bom, o referencial, antes de falar de como a gente trabalha com esse ponto, eu quero fazer uma referência a outro aspecto que o referencial fala, da cultura institucional. Então, quando alguém se associa a essa organização, a essa rede educacional, Você representa aquela marca, representa né? aquela rede. E Uhum. você foi informado, você tem informações constantemente do quais são os nossos conjuntos de valores, aquilo que essa instituição acredita. Então, a cultura institucional está lá, você faz parte dessa cultura. Quando você posta alguma coisa numa rede pessoal, mesmo que ela seja sua, privada, você está automaticamente representando essa organização e essa cultura. Quando você posta alguma coisa que vai contra esse conjunto de valores que é representado nessa cultura institucional, você está quebrando um contrato com a instituição que você representa. Você quebrou a cultura daquela organização. Você quebrou a cultura organizacional. Quando você aceita trabalhar para uma organização, você tem um contrato com essa instituição. Estou falando até de um ponto de vista jurídico. E isso não tem Isso nada... não só da rede adventista, qualquer empresa. Esse é um ponto importantíssimo. Tem muita gente que acha, isso aí é porque é uma instituição confessional, e aí é a religião que entra aqui, e a liberdade que a religião... Não tem a ver com religião especificamente. Qualquer organização tem esse conjunto de princípios. É que na nossa cultura organizacional, ela tem a ver com a religião, mas qualquer
organização tem sua cultura organizacional. A gente poderia citar aqui várias situações em que CEOs de uma empresa, de determinada empresa, foram desligados sumariamente porque eles cometeram uma atitude que vai contra o Tem casos valor públicos, daquela assim, empresa. que viram memes até por causa disso, né? Exatamente. Então, quando você está associado a uma organização, inevitavelmente, você representa. Independente se você é uma figura pública ou não, você representa essa organização. Então, a gente tem que pensar não apenas de uma ótica confessional, mas aqui vamos olhar do ponto de vista legal, do ponto de vista organizacional, de liderança, de gestão organizacional. Então, não é uma coisa que pode ser dissociada. O seu perfil, e hoje, toda vez que você assume o risco de ter um perfil numa rede social, você automaticamente está se colocando como uma figura pública, porque aquele é um espaço aberto Ele é pessoal porque ele é seu, mas ele é público porque ele tá pro mundo, né? para o mundo inteiro. Então isso é muito importante. Tá, ó, Rafaela, o que a professora Samela falou, que é muito bom, é sobre o contrato, cultura organizacional, deixar isso muito claro. Mas, ok, aconteceu, tá? O professor fez o que não deveria ter feito. O que a gente tem que fazer agora como líderes? Então, o papel do líder, ele tem um pouco mais de responsabilidade, mas é muito importante que ele não se sinta obrigado a dar uma resposta imediata, sem pensar, porque melhor do que uma resposta rápida é uma resposta consciente. E é a partir daí que o referencial, ele nos dá apoio, porque ele vai estabelecer outros meios com que esse líder possa contar. Então, ele tem apoio, ele tem uma rede de apoio. Ele não tá sozinho, Ele né? não tá sozinho. Não é o Ele não responsável precisa. pelo mundo, né? Exato, ele não precisa sentir esse peso de que agora eu tenho que resolver de qualquer jeito. Ele tem um apoio jurídico, que ele pode contar para que a resposta seja devida e protegendo tanto o direito da instituição quanto das pessoas envolvidas. Ele tem um apoio até pastoral, dependendo dos casos, e ele tem um apoio de uma comunicação institucional, para que a rede se posicione de maneira padronizada, porque justamente o que a gente tem conversado, o que aconteceu em um local vai afetar necessariamente outros locais, e é por isso que é tão importante que esse referencial sirva para toda a rede adventista. Ou seja, avisar para cima, dentro da cadeia da rede administrativa, ajuda não só aquela escola, porque isso aí vai respingar em vários lugares e todas precisam estar preparadas, né? A gente cria uma força realmente para uma proteção entre nós. Os departamentos de comunicação, as associações, as uniões recebem treinamento constante para lidar com esse tipo de situação. Porque não acontece, não vai ser um fator isolado em uma escola. Então, o campo, a união, o departamento de comunicação e o departamento de educação, eles têm capacitação para lidar com essas situações. Como a Rafaela colocou, a pessoa não está sozinha. E, inicialmente, eu diria mais uma coisa. Volte para o referencial que a gente está falando aqui. Para você ver, essa situação Você precisa ter realmente decorado se o encaixa. referencial, Isso, né? Aconteceu, agora você vai para ele essa ver, né? situação aqui realmente se encaixa? Às vezes é uma situação subjetiva, vale uma reflexão, vale uma consulta. É melhor um pé atrás do que uma resposta Rápida, ruim, né? É, exato. Não, interessante. Eu não gostaria de perguntar isso não, mas eu tenho que perguntar porque a gente está falando de crises, né? E a gente está falando de crises que são ruins por enquanto, mas é de cunho de opinativo, a pessoa deu uma opinião que a internet não gostou. Mas muitas vezes acontecem coisas até mais graves. Infelizmente, o grande conflito é real, o inimigo está aqui, e acontece, vai acontecer, infelizmente, nas nossas escolas. Casos como ameaça, ou risco à integridade física mesmo, de professores, alunos, outros profissionais ali. Como que o referencial trabalha isso? Bom, esses são casos extremos e que a gente tem que lidar com eles de um ponto de vista em que a integridade física, a integridade da pessoa humana, ela sempre deve ser a prioridade. A gente não pode abrir exceção. Às vezes a gente quer dar um Não importa jeitinho. nem o que ela fez, essa integridade física tem que ser Isso preservada. é o mais importante. Não, às vezes a gente quer dar um jeitinho, não, mas eu vou resolver essa situação aqui por minha conta, porque se eu envolver, por exemplo, uma autoridade, Chamar E a polícia. eu vou ter que Vai chamar chamar a mais polícia, atenção, vou né? chamar atenção, vai ser prejudicial. Se há um risco, é melhor a gente envolver as autoridades responsáveis do que a gente assumir o risco por nossa conta. Esse é o primeiro ponto. Esse deve ser a nossa prioridade sempre. Segundo, a gente tem diversos protocolos para as diversas situações que podem acontecer, que estão expostos no referencial e que a gente tem o suporte das próximas instâncias. Então, é um colaborador, vamos acionar a administração da escola, precisamos acionar a associação, a união, a própria divisão, dependendo da situação. Mas é importante que prioridade, integridade da pessoa. Integridade física, mental, espiritual. A gente salva a primeira pessoa, Exatamente. depois organiza
depois a gente vai organizar, vamos voltar para os protocolos, vamos acionar todas as instâncias, porque num contexto desse, dificilmente, e quando a gente fala, por exemplo, de comitê de gestão de crise, dificilmente a gente está falando, é apenas um administrador que está lá nesse comitê. A gente já chama de comitê porque ele é interdisciplinar. Ele vai ter pessoas que são responsáveis pelo aspecto pedagógico, psicológico, pelo aspecto jurídico, que normalmente vai estar presente em situações extremas como essa, pelo aspecto comunicacional, que vai gerir a imagem da nossa rede, independente de ser uma unidade, como já foi falado, vai gerir a imagem da nossa rede educacional como um todo. Então, não haja apenas sozinho, pensando que você vai dar um jeitinho na situação. Situações graves como essa, regularmente, elas vão ter que envolver a autoridade e vão ter que envolver os protocolos das equipes e das instâncias que estão diretamente envolvidas nessas situações. Nossa, bem importante isso que vocês estão dizendo. Rafaela, olhando para toda essa discussão que a gente está conversando aqui, qual é o papel, na sua visão, do diretor, do líder educacional, de entender esses processos, entender que tem processos, principalmente em situações de exposição pública, crise institucional? É realmente importante para o diretor aprender isso? É muito importante, porque a gente não espera que o diretor tenha todas as respostas, porque são situações diversas. Então, a gente não espera que ele saiba imediatamente, mas ele precisa conhecer os protocolos. Porque se ele conhece os protocolos, ele vai saber a quem recorrer. Porque tem coisas que não vão ser nem responsabilidade dele. A rede, ela tem diversas pessoas e vão ter níveis de responsabilidade para que protejam esse líder, protejam a liderança dele e protejam a imagem da instituição e também as pessoas e os direitos envolvidos. Então, o mais importante é que ele conheça os protocolos, que ele conheça o regimento, né? Então é para isso que o referencial existe, que é justamente para você não precisa decorar ele, mas sabendo que ele existe, que ele versa sobre essas questões e que cada situação tem uma instância. E como a professora Samela falou, nós temos toda uma lógica interdisciplinar para tratar dos assuntos, e é importante pensar em todas essas vertentes, a gente não fazer as coisas sozinhos, né? A gente vive num contexto hoje que ele extrapola muito o controle em qualquer situação por conta desse compartilhamento exponencial do ambiente digital. Todos estão inseridos nesse ambiente. A gente não consegue controlar as coisas mais sozinhos. A gente precisa seguir os protocolos, a gente precisa acionar as pessoas responsáveis quando necessário. Nossa, muito bom. Gente, eu gostaria muito de continuar conversando com vocês. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais podcasts. Quem sabe uma temporada inteira sobre gestão de crise na educação seria fenomenal. A gente precisa estar ali, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. E eu queria falar para você, querido ouvinte, esses exemplos mostram algo muito importante. Comunicação institucional não é apenas divulgação de eventos ou notícias da escola, ok? Ela também envolve responsabilidade, cuidado com a imagem da instituição, preparo para lidar com situações de crise que infelizmente vão acontecer. O referencial normativo ajuda a liderança a compreender esses processos e agir com mais segurança diante de situações complexas. Por isso, o convite é o mesmo que eu tenho feito em todos esses episódios. Abra o referencial normativo, estude o documento, use como ferramenta da sua liderança. Quanto maior o domínio desses processos, maior será a serenidade do líder em momentos de exposição pública ou crises institucionais. No próximo episódio da nossa série especial, continuaremos explorando outros temas do referencial e sua aplicação prática. A gente se encontra lá. Obrigado, gente. Obrigada.